Boa tarde, me chamo Maxson, sou aluno do curso de Física da UFMA do Polo Viana. Estou aqui para apresentar para vocês um pouco da história da tabela periódica, das suas divisões por elementos, por grupos e por famílias, e um pouco da história de como ela começou a ser organizada até os dias atuais. Tá? Vamos aí iniciar a nossa apresentação, espero que gostem e vamos lá. A tabela periódica é uma jornada pelos elementos. Descubra a organização fascinante dos blocos fundamentais da matéria, como os cientistas desvendaram os padrões que governam o comportamento dos elementos químicos. Os elementos químicos. A tabela periódica não é apenas uma lista de elementos, né? Ela é um verdadeiro mapa que organiza a matéria no nosso universo. Então, nesse trabalho, vamos percorrer sua história, entender como ela é organizada e ver por que continua sendo uma ferramenta essencial para a ciência. A história da tabela periódica, das primeiras tentativas de organização moderna. A história da tabela periódica começou com a tentativa de organização dos elementos conhecidos em 1829, por John Dobereiner, que propôs as tríades. O que era isso? Era a organização de elementos químicos que tinham prioridades similares, organizado em 3 em 3. Já John Newland, em 1864, ele sugeriu a lei das oitavas, observando a repetição das propriedades a cada 8 elementos, ou seja, a cada 8 elementos as propriedades começavam a se repetir. E o grande avanço veio em 1869, quando Dmitry Mendeleev organizou os 63 elementos conhecidos por massa atômica crescente, deixando o espaço vazio para os elementos ainda não descobertos. Sua genialidade estava em prever as propriedades de elementos desconhecidos, previsão que se confirmaria anos depois. Então aqui nós vamos para a evolução da tabela periódica, né? O modelo conhecido o primeiro modelo criado por Dobereiner, né? Foi o agrupamento das tríades, conhecido como tríades, os elementos em conjuntos de 3 com propriedades semelhantes. Depois veio a lei das oitavas, que é a lei de Newland, né? Que observava os padrões repetitivos a cada 8 elementos. Aí depois veio Mendeleev, que já organizou por massas atômicas, pela massa atômica, né, com previsão de elementos desconhecidos, já prevendo elementos que ainda nem eram conhecidos por ele. Depois veio Moseley, que reorganizou por número atômico, estabelecendo como base da tabela moderna, né? Estabelecendo a base da tabela moderna. E no século XX, a expansão contínua, a descoberta de elementos sintéticos e completação da tabela aos 118 elementos que nós temos hoje. Como a tabela periódica é dividida? A tabela periódica moderna organiza 118 elementos conhecidos em 7 períodos, linhas horizontais, e 18 grupos, colunas verticais. Cada posição revela informações cruciais sobre o elemento. Os períodos. As linhas horizontais indicam números de camadas eletrônicas que os átomos possuem. Elementos do mesmo período têm o mesmo número de níveis de energia. Nos grupos,
As 18 colunas verticais agrupam elementos com prioridades químicas semelhantes, pois possuem o mesmo número de elétrons e camadas de valência. E temos também, sabemos que ela é dividida em 4 blocos, né? O S, o P, o F e o D, indicando subníveis de energia, onde se encontra o último elétron adicionado ao átomo. Os principais grupos e famílias. Cada grupo da tabela periódica possui características únicas que definem o comportamento químico de seus elementos. Vamos conhecer as famílias mais importantes. Nós temos os metais alcalinos, temos aqui o lítio, e eles são extremamente reativos, macios, brilhantes e reagem violentamente com a água, formando hidróxidos e liberando hidrogênio. Um exemplo que a gente pode dar aqui é o magnésio, né? Porque ela é metal alcalino que, quando entra em contato com a água, ele gera pequenas explosões dependendo do tamanho da pedra de magnésio que foi jogada dentro da água. Os metais alcalinos terrosos, menos reativos que os alcalinos, porém bastante ativos, formando compostos iônicos que são importantes biologicamente. Aqui nós temos o berílio, tá? E outros. Os calcogênios incluem não metais essenciais à vida, como oxigênio e enxofre, formam compostos com as maiorias dos outros elementos. Os halogênios, altamente reativos e eletronegativos, formando sais quando combinado com outros metais. O flúor é um elemento mais eletronegativo. E os gases nobres, né? Extremamente estáveis e inertes devido à sua camada de valência completa. Raramente formam compostos químicos, por isso o nome gases nobres, né? Porque vem da nobreza e naquela época subentendia-se que os nobres eles não se misturavam com qualquer outro grupo, por isso gases nobres. Aqui a classificação dos elementos metais. Os metais eles representam 75% dos elementos da tabela periódica, né? Eles são os bons condutores de calor, são os bons condutores de calor e eletricidade, possuem características que são aliadas. Exemplo é o ouro. O ouro é um dos elementos com uma maior condução, né? Tanto é que ele é um elemento que é mais usado na fabricação de chips de computador, por ter uma condutibilidade muito boa. E entre outros como o ferro, o cobre e o alumínio. Os não metais, geralmente maus condutores, quebradiços, cobre sólidos, essencial para a vida e processos químicos, como exemplo o oxigênio, o nitrogênio, carbono e o fósforo. E os semimetais apresentam propriedades intermediárias e são semicondutores e fundamentais para a eletrônica moderna, como o silício, o germânio e o arsênio. O silício é um exemplo de grande semimetal que é muito utilizado, tanto é que ele foi o precursor da eletrônica, né? Que fez com que explodisse os circuitos de microprocessadores, microcomputadores, com a descoberta do Vale do Silício. Por isso, então, o silício ele é ótimo para a eletrônica, ele é um dos materiais mais utilizados na fabricação de microchips e chips. As propriedades periódicas são aquelas que variam regularmente ao longo dos períodos e grupos da tabela periódica. Essas tendências previsíveis ajudam a entender e antecipar o comportamento químico de elementos. Por exemplo, o raio atômico, a distância do seu núcleo a cada camada de valência. A distância do núcleo até a camada de valência aumenta de cima para baixo no grupo e diminui da esquerda para a direita no período. Ou seja, quanto mais da esquerda para a direita ele for indo, o raio atômico diminui. E quanto mais de cima para baixo ele for no grupo, o raio atômico aumenta, tá?
A energia de ionização, a energia necessária para mover os elétrons. Diminui de cima para baixo os elétrons mais distantes e aumenta da esquerda para a direita. Aquela mesma analogia que eu fiz com a tabela. Eletronegatividades, capacidade de extrair elétrons de ligações químicas, diminui de cima para baixo e também aumenta da esquerda para a direita. E a afinidade eletrônica, é a energia liberada quando cada átomo recebe um elétron, geralmente aumenta da esquerda para a direita no período, sendo maior nos halogênios. Tá? Aqui as tendências das propriedades periódicas. Nos grupos aumentam raio atômico, raio iônico e caráter metálico. Nos grupos diminuem energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. Nos períodos aumentam a energia de ionização, a eletronegatividade, a afinidade eletrônica e o caráter não metálico. Nos períodos diminuem o raio atômico, o raio iônico e o caráter metálico. Compreender essas tendências permite prever a reatividade, tipos de ligações químicas e propriedades físicas dos elementos e seus compostos. Aqui temos as propriedades aperiódicas. Diferente das propriedades periódicas, as propriedades aperiódicas não seguem a tendência regular na tabela periódica. Elas variam de forma independente da posição dos elementos. A massa atômica sempre aumenta com um número atômico sem repetição de padrões. Representa a massa média dos isótopos naturais do elemento, considerando sua abundância relativa na natureza. A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama do elemento em 1 grau Celsius varia de elemento para elemento, sem padrão definido na tabela periódica. O número de nêutrons não segue padrão regular, variando entre isótopos do mesmo elemento. E a proporção nêutron-prótons aumenta com elementos mais pesados para manter a estabilidade do núcleo. Quando a propriedade periódica nos ajuda a prever comportamentos químicos, as propriedades aperiódicas precisam ser determinadas experimentalmente para cada elemento. Ou seja, as propriedades periódicas nos ajudam a prever o que vai acontecer com o próximo elemento. Já as aperiódicas não, temos que fazer experiências para saber como que elas irão se comportar. A tabela periódica é uma forma essencial. A tabela periódica é muito mais que um simples elemento. É um mapa que revela relações fundamentais entre a matéria, desde a criação por Mendeleev aos dias atuais. Ela continua sendo uma ferramenta indisponível para químicos, físicos e todas as áreas. A organização inteligente, 118 grupos organizados em 7 períodos e 8 grupos, revelando padrões naturais de comportamento químico. A previsão de propriedades, a tendência periódica permite antecipar a reatividade, tipos de ligações e características físicas dos elementos. Base na química moderna, fundamental para desenvolver novos materiais, medicamentos e tecnologia para a transformação da sociedade. Ao dominar a tabela periódica, você possui a chave para compreender a língua universal da química e desvendar mistérios que compõem nosso universo. A tabela periódica é muito mais do que um quadro com símbolos. Ela é uma ferramenta poderosa que organiza o conhecimento químico, que permite prever propriedades e é fundamental para o desenvolvimento das novas tecnologias, né? Como já foi falado. Então, ela não é apenas um número quando a gente olha aquela tabela bonitinha com várias cores, com várias siglas, né? Então, quando a gente consegue entender exatamente o que ela consegue prever
na periodicidade, nas previsões das propriedades, então a gente consegue antecipar o que vai acontecer com o elemento. Então, para os químicos, o estudo desses elementos para a fabricação de medicamentos, de novas tecnologias, é muito importante. Então, eu fico por aqui, gente. Espero ter conseguido passar um pouco de conhecimento para vocês. Espero nos vermos nas próximas aulas. E muito obrigado a todos pela compreensão e atenção. Até a próxima.